movimentos e situações que se tornam aprendizado. Algumas formas de nos desenvolver e evoluir. Este é o tema do vídeo dessa semana. Aceitar que tudo o que precisamos saber está dentro de nós ainda é um pouco desafiador para nossa mente, que possui apenas 5% do tempo de forma consciente. Pois até esta informação se torna difícil de digerir. Vamos juntos? Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar Diária. Antes mesmo de nascer, nossa essência de puro amor se ilumina ainda mais com a oportunidade que recebeu de viver uma ou mais uma experiência na Mãe Terra. A essência precisa ser compactada, quase como um sistema a vácuo, para caber dentro deste invólucro de carne e osso, que nos acompanhará durante muitos anos. Entendo perfeitamente o porquê precisamos esquecer o que realmente somos e de onde viemos, pois a lembrança causaria muito sofrimento, mesmo que a vinda seja por uma causa nobre. Eu gosto muito da comparação que uma famosa escritora faz em relação à vida. Na verdade, eu tenho tanta conexão com as colocações da mesma que, mesmo antes de ler suas obras, eu falava e expressava as ideias de forma muito parecida. Isso me assustava, pois eu me sentia como um plágio, mas entendi que fazíamos conexões através do inconsciente e que eu não tinha controle. As informações simplesmente chegam até mim. Será? Ela pode fazer parte da família que eu não tenho conhecimento. Mas voltando ao ponto, essa escritora faz uma relação de que uma pessoa é como um prédio com vários andares, e eu colocaria como 7 andares. Quando nasce, é algo fixo, como uma construção. Você não pode modificar seus pais biológicos, toda a história, cultura, nacionalidade, experiência, entre toda a bagagem que eles trouxeram até você nascer. Como o prédio, você não pode simplesmente mudar sua localização. Ali se encontram suas referências, seu endereço. Com o passar do tempo, depois de ter explorado todo o primeiro andar, você descobre que há uma escada que oferece acesso ao andar superior. E você se dá conta que a única alternativa de mudança é na forma vertical. Conforme você sobe um andar, sua visão através da janela se modifica, se tornando mais ampla, e não apenas a visão das ruas, pessoas, barulho e poluição, como no primeiro andar. Os vizinhos também não serão os mesmos, e o valor pago por estar neste andar é maior. E assim por diante, cada vez que você explora e aprende o que se encontra em cada andar, você abre
a possibilidade de subir mais um vão de escada até chegar à cobertura. Sabendo que você, depois de subir um andar e ver o que ali se encontra, não possui a alternativa de apenas desver. É um conhecimento que você não pode negar, por mais difícil que seja o entendimento. Você pode descer e ficar em um andar inferior, se sentir que o preço que está pagando para se estabelecer acima é pesado demais para o momento atual. Mas você não vai olhar através das janelas com a mesma energia de antes. Quando se alcança os últimos andares, pode-se dizer que obteve uma leve contemplação do que chamam de plenitude. A cobertura é o mais amplo, conseguimos ver o horizonte. Temos poucos vizinhos. Os moradores dos primeiros andares não possuem interesse em saber o que podemos ver, pois não acreditam o quão longe nossa visão consegue alcançar. A cobertura nos fornece um acesso mais sutil com os seres de luz e com o nosso Criador. Porém, se manter neste andar se paga um valor altíssimo. E por este motivo é permitido que se alterne entre os 3 últimos andares. Digamos que cada andar deste prédio, que utilizei aqui como exemplo, faça a conexão direta com os 7 chakras que expliquei no vídeo anterior. Tudo nos remete a entender a importância do autoconhecimento em conjunto com o autodesenvolvimento. Se disponibilizar ou se abrir para estudar e entender algo que não se pode ver e nem sempre tocar, requer coragem e ousadia. Podemos olhar à nossa volta e perceber que muitos nem sabem que tipo de curiosidade é essa que passa por nossas mentes. Tudo isso é totalmente compreensível e nós precisamos respeitar. Quando se descobre o poder e tudo o que a luz é capaz de nos proporcionar, ensinar e promover, também entendemos a escuridão proveniente da não-luz, e isso pode trazer muitos danos aos seres humanos. Por isso, o despertar foi feito de forma cautelosa durante todo esse tempo. Há muitas perguntas relacionadas à vida na Mãe Terra. Uma pergunta que se tornou quase moda ou jargão entre os que estão saindo do sono profundo. Qual é o meu propósito? O que vim fazer aqui? Não sou diferente, pois já passou por minha mente, embora eu ainda era muito criança. Como eu falo, quem sou eu na fila do sopão? Exatamente igual ao outro. Porém, a questão vai muito além se pensarmos fora da nossa caixa, porque somos mais de 8 bilhões de essências perambulando por este planeta. E a gente olha para o nosso umbigo e pensa apenas no individual. Já pensaram sobre isso? Pense como podemos expandir a dimensão de uma pergunta básica se pensarmos de forma coletiva.
qual é o propósito da vida na Mãe Terra. O que este povo veio aqui fazer? Uau! Olha a grandeza da pergunta e a expansão da consciência nos 5% do tempo em que ela nos dá chance de utilizá-la. Talvez seja mais prudente de nossa parte, ao invés de questionar, podemos pedir forças, coragem e discernimento para executar os planos que acordamos quando em estado de essência. Abrir nosso coração para receber a guiança do nosso Criador. Uma outra questão que também vejo frequentemente é o fato de que se o sofrimento é sempre necessário para aprender, desenvolver e evoluir. Bem, eu não sei de tudo, e esse tipo de resposta, as minhas antenas simplesmente ignoram ou não acham relevante. Então, vou tentar passar o que eu sinto relacionado a isso. Se quando aqui chegamos existia todo um planejamento inicial, eu entendo que a nossa própria essência decide os desafios que encontraremos e até o desenvolvimento que teremos com cada um. Digamos que faz parte da nossa própria escolha. Em muitas ocasiões, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opção. Posso dizer que as pessoas mais fortes que conheço, no que tange à beleza da vida e de extrema superação, possuem muitas cicatrizes de alma. As mesmas decidiram fazer algo de bom com a evolução que adquiriram, ao invés de lamentar por suas dores. Acredito que precisamos ter os altos e baixos para entendermos como funciona e talvez de uma forma lúcida e consciente chegar a um equilíbrio que mesmo assim não pode ser uma linha, pois essa significa fim. Deu linha é morte. Falando de coração aberto, que para mim, uma vida sem desafios não há crescimento ou evolução. O comodismo paralisa da mesma forma que o medo. Quem tem medo não ousa, não supera e não questiona. Pensando de uma forma ainda mais avançada, porque essas questões sobre dor e sofrimento não foram criadas especificamente para os habitantes da Mãe Terra. Prepotência, mais uma vez, em pensarmos assim. Finalizando essa questão, cada essência que recebe a permissão de estar aqui sabe a proporção do peso que ela suporta, a dimensão do que precisa passar, a evolução que se propõe a alcançar e o quanto que todas essas situações podem auxiliar a transição que tanto aguardamos. Espero que este vídeo traga algum tipo de ajuda até vocês. Neste mês de abril, muitas pessoas podem se sentir cansadas, sonolentas, com baixa energia. Na verdade, alguns podem até já ter sentido isso no mês passado. São movimentos energéticos, mudanças de tipos de vibração. Isso varia de pessoa para pessoa,
de acordo com a sensibilidade e sutilidade do corpo. Vamos dizer que as coisas estão sendo calibradas e logo nos sentiremos melhor. Nesta fase, o importante é se hidratar, ter contato com a natureza em geral e, se puder, evitar discussões e estresses. Aqui na Noruega, nós estamos iniciando a primavera. E como eu já tinha falado com vocês anteriormente, que a varanda da minha casa tinha se tornado um viveiro, inclusive sobre um casal de gaivotas que todo ano vem e coloca os ovos no telhado. Pois é, o casal chegou. O barulho que eles fazem é me pedindo comida, mas eu já consigo identificar todos os barulhos deles. Só para vocês terem uma ideia. Vamos acompanhar. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.